Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa Auto Systems. Aqui quem vos fala é Dairo Malenciefer e hoje a gente vai dar início à nossa 21ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico, certo? Então na aula anterior a gente já iniciou a nossa construção da nossa aplicação de cards, a gente já criou o nosso banco de dados, a gente já criou o esqueleto da tela de novo usuário e a gente já fez uma pequena alteração na tela de login, né, para fazer o redirecionamento da tela de login para a tela de novo usuário se a pessoa não tiver um cadastro para utilizar a aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai criar a ação, né, a ação lógica ali de registrar um novo usuário. E a gente vai utilizar ali, eu vou explicar um pouco para vocês sobre structure. Eu vou dar uma explicação bem simples, bem básica, tá? Bem rápida. Mas a gente vai utilizar uma structure, né, que é uma estrutura, como parâmetro de saída. Né? Vai ficar mais claro na hora que vocês verem ali como é que funciona. E a gente vai fazer também a parte de recuperação de senha. A parte de recuperação de senha, caso o usuário perca a senha por algum motivo, a gente vai fazer ali a tela de recuperação de senha, que vai ser bem baseada na tela que a gente criou de criação de usuário. Vai ter pequenos ajustes ali, mas bem pequenininho, só para fazer bem mais rápido. E a gente vai criar a lógica para recuperação de senha, que é uma lógica que vai ser diferente da criação de usuário, né? Uma lógica que a gente precisa que encontre um usuário de acordo com o que a pessoa esteja fazendo a recuperação de senha, certo? Então, bora pôr a mão na massa. Bom, a ideia então é a gente continuar agora da onde a gente parou, né? Que a gente vai criar o fluxo para a gente registrar novos usuários a partir da tela de User Register, né? Que é a tela Sign Up. Quando o usuário chegar aqui, se ele não tiver conta para fazer um login, ele vai poder colocar o nome dele, o e-mail, a senha e um código secreto, certo? Eu imagino que você já tenha entendido para que é esse código secreto. Ele vai ser como se fosse uma senha master. Para a pessoa recuperar a senha dela depois, né? Que a gente colocou aqui, ó, para recuperar senhas. Para ela recuperar a senha depois, ela precisa informar esse código secreto. É claro, assim, que isso aqui é uma forma bem simples, tá, gente? Bem simples de recuperar a senha, até porque se a pessoa perdeu a senha, ela pode perder também o código secreto, que ela quase não usa, né? Mas, enfim, o intuito aqui seria ela cria um código secreto e ela guarda. Se ela um dia precisar, ela tem guardado. Mas, assim, existem maneiras de vocês criarem uma forma de recuperação de senha por envio de e-mail, dá para criar aqui um fluxo de gerar, né? Gerar uma nova senha e enviar por e-mail para a pessoa, que é bem mais seguro do que esse código secreto. Mas isso aí já é um pouco mais avançado, né? Já é um pouco avançado, então eu imagino que vocês vão aprender ao decorrer do tempo. Mas a ideia aqui é utilizar esse código secreto para a gente utilizar ele como uma segurança na hora de recuperar a senha desse usuário, certo? Então não basta simplesmente ele colocar um e-mail, porque você pode pegar o e-mail de outra pessoa e simplesmente querer trocar a senha. Então o e-mail e o código secreto tem que bater desse usuário para a gente conseguir alterar a senha dele. Já a gente vai chegar lá, já a gente vai conseguir criar esse fluxo aí para a gente fazer essa recuperação de senha. Por enquanto, vamos criar agora o fluxo para a gente registrar um usuário novo, certo? Então qual que é a ideia aqui? A gente vai criar agora uma server action, tá? Eu vou criar uma server action, porque a gente, na verdade, a gente poderia, né? A gente poderia utilizar as ações que a tabela user disponibiliza para a gente, que é o create, o create update, né? A tabela user, ela por mais que ela não possa ser alterada, a plataforma disponibiliza essas ações para a gente criar, atualizar, deletar um usuário, entendeu? Então a gente vai fazer esse sistema de registro utilizando essas ações, né? Só que a gente vai criar a nossa própria ação de registrar o usuário. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar na aba Logic. Eu vou criar uma pasta aqui na Server Actions, né? Para a gente manter organizado aqui. E a nossa pasta ela vai se chamar somente User. Qualquer ação que eu for criar referente ao usuário, eu vou criar dentro dessa pasta User, certo? Então, com o botão direito aqui na pasta, agora eu vou adicionar uma Server Action. Vou criar uma nova Server Action. E essa Server Action ela vai se chamar User Create. Eu vou utilizar uma ação só de criar usuários, tá? Só de registrar. Por quê? A nossa intenção aqui é criar novos usuários. Então essa tela aqui, essa ação, né? A gente vai utilizar nessa tela. A única finalidade dela vai ser criar novos usuários. A gente não vai chegar com um usuário aqui para alterar um dado dele, certo? Então a intenção nossa é só registrar. Se por um acaso no sistema que você estiver trabalhando, no sistema que você estiver criando, você utilizar uma tela para também alterar algum dado de usuário, né? Seja nome, alterar a senha, alguma coisa assim,
a intenção é que você utilize um create or update, né? Você pode utilizar uma única ação tanto para criar registro como para atualizar. Nesse caso aqui não é o caso, né, de atualização, então a gente vai só criar usuários na nossa tela. A gente não vai ter esse sistema de atualização de dados de usuário. Mas você pode utilizar, né, se você precisar, você vai utilizar uma base desse que a gente está usando aqui. É claro que um detalhe ou outro pode ser que seja diferente na hora de você atualizar. Mas aqui a intenção vai ser criar, somente criar. Nossa ideia é somente criar o usuário. A gente vai utilizar o update, tá? A gente vai utilizar o update também lá na parte de recuperar a senha. Eu vou ensinar vocês a utilizar lá. Mas aí, como o fluxo vai ser diferente, então aqui eu só vou precisar de um fluxo para criar o usuário, lá eu vou precisar só para atualizar. Se os fluxos fossem iguais, tá? Ainda mantendo a mesma tecla, mas se os fluxos fossem parecidos, tanto aqui o de criar como o de recuperar a senha, aí eu poderia utilizar uma ação só, com create or update, e aí eu poderia utilizar nos dois locais. Mas aqui vai ser um pouco diferente. Beleza. Aqui dentro da nossa ação, a gente criou aqui user create. Primeira coisa, eu já posso vir aqui na nossa tabela user, que ela disponibiliza para a gente. Eu vou pegar o create user. Essa ação aqui ela vai servir exclusivamente para criar o usuário. Peguei a nossa ação de create user, que a própria tabela disponibiliza para a gente, tabela user. Por mais que a gente não possa alterar, né, a tabela em si, ela disponibiliza as ações para criar, atualizar ou deletar um usuário. Enfim, essa ação ela pede um parâmetro de entrada, que é o source, né? O source, que é basicamente, se a gente expandir o parâmetro de entrada source aqui, dentro do source tem uma tabela, né? O source basicamente é a fonte, né, que a gente precisa para criar um novo registro. A gente tem que passar esse novo registro pelo parâmetro de entrada para chegar aqui e essa ação pegar esse conjunto de dados que vai estar separados em atributos aqui, né? Ó. A gente vai chegar aqui com o identificador vai chegar nulo porque vai ser um novo usuário, mas vai chegar aqui o nome preenchido, o username, a senha, o e-mail, etc. Eles vão chegar aqui através do parâmetro de entrada e a gente vai enviar para dentro da ação de create user, certo? Beleza. Então a gente precisa, se a gente precisa preencher esses dados, a gente precisa que esses dados cheguem dentro da nossa ação. Então a gente vai criar aqui alguns parâmetros de entrada. Eu poderia criar o parâmetro de entrada source, né? Parâmetro de entrada igual aquele lá, idêntico, e só chegar aqui e mandar para dentro da nossa ação de create user. Mas eu vou colocar separado. A gente só precisa de 4 dados para criar um usuário, certo? Que são o nome, o e-mail, a senha e o código secreto. Então a gente vai criar 4 parâmetros de entrada aqui. A gente vai mandar esses dados individualmente, né, para cá para dentro. E aqui dentro a gente vai organizar eles e salvar na nossa ação. Primeiro, preciso do name do usuário, né? Preciso do nome dele. Preciso do e-mail. Preciso da senha. E eu preciso também que aqui dentro chegue o secret code, né? Código secreto. Que é o código secreto que o usuário vai informar lá na tela de registrar o usuário. Beleza. Aqui, a gente, de saída, eu vou precisar do seguinte. O nosso parâmetro de saída vai ser um pouco diferente. Tá? Eu vou criar aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa. A gente não passou pela parte de estruturas, tá? Na aba data aqui. Mas eu vou utilizar uma pequena estrutura aqui para vocês entenderem como que é utilizada essa estrutura. Aqui embaixo a gente tem a pasta de structures, né? A estrutura, basicamente, eu vou dar assim, um overview bem rápido assim, em cima do que é a estrutura. A structure, basicamente, ela é como se fosse uma tabela, tá? Se a gente clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar a estrutura, ela vem como se fosse uma tabela. Eu vou fazendo e explicando. Ó. Eu vou criar uma estrutura chamada output, né? Output, o que é? Saída, né? Então, basicamente é o seguinte. Output, dentro dela a gente pode colocar atributos, como na tabela, assim como na tabela. A diferença é que a estrutura não guarda dados, ela não persiste dados no banco de dados, certo? A estrutura, ela serve para você meio que, digamos assim, montar uma estrutura para passar os dados por ela. Vocês já vão entender. Eu vou criar aqui uma estrutura chamada output. O meu primeiro atributo vai ser o ID. Vai ser ID. Eu vou chamar ele de ID e ele vai ser do tipo long integer. A gente vai pegar e utilizar para passar um identificador aqui por dentro. Mas, Dário, por que você não vai pegar o identificador específico de uma tabela? Porque essa mesma estrutura,
eu posso reaproveitar ela para utilizar, e esse campo aqui eu posso passar qualquer tipo de ID aqui dentro. Tá vendo que ele é do tipo long integer? Ele não é do tipo de um identificador específico. E os meus identificadores são do tipo long integer. Então, aonde eu utilizar essa estrutura, eu vou poder passar ali por dentro qualquer identificador. Entendeu? É claro que na hora de, por exemplo, eu utilizar esse campo, se eu precisar utilizar esse campo no aggregate, por exemplo, numa consulta, ele não vai identificar que ele é o mesmo tipo de identificador daquele identificador que eu preciso comparar. Né? Por exemplo, se eu quiser pegar o ID aqui, que é do tipo long integer, e querer comparar com igual o card.id, o aggregate lá vai acusar, vai dizer, ó, o tipo de dado aqui não é o mesmo. Então, ou você corrige isso, ou você usa uma conversão de dado. Uma conversão de dado, na verdade, né? Então, a gente pode utilizar ele para simplesmente passar um dado por ele. Eu vou utilizar aqui outro atributo que vai chamar success, né? Vai ser sucesso, e mais um atributo que será message, né? Que será a mensagem. Na aula que eu expliquei sobre server action, eu utilizei dois parâmetros de saída na minha server action, que cada um era separado, né? O success e o message. E aqui é o seguinte, eu criei uma estrutura, dentro dessa estrutura eu coloquei atributos, e agora eu posso utilizar a minha estrutura como parâmetro de saída de uma server action. E através dessa estrutura, eu passo os três dados separados em um único parâmetro de saída. Entendeu? Então essa é uma forma de reutilizar. Outras server actions que eu quiser criar, de create or update, por exemplo, que é a minha intenção, eu posso utilizar a mesma estrutura para servir como parâmetro de saída. Né? Então, tipo assim, ele não vai guardar dado em local nenhum, ele é só uma estrutura de passagem de dados. Eu criei uma estrutura com meus atributos e eu vou utilizar ela para passar esses dados. Então, no caso aqui, o intuito é passar esses dados para fora da server action, que seria o parâmetro de saída. Então, eu criei aqui, ó, o primeiro é o identificador do tipo long integer, o segundo é um success do tipo booleano. Ó. Automaticamente, se você escrever success em inglês, ele já vai identificar que é booleano, porque success significa sucesso. Então, ou é sucesso ou não é. E aí, a mensagem vai ser texto mesmo. E lembra? A mensagem eu vou utilizar para passar uma mensagem aonde eu utilizar essa estrutura aqui. Então, beleza, eu já tenho a minha estrutura criada aqui. Agora eu posso voltar para minha aba logic, clicar com o botão direito, adicionar um parâmetro de saída, e o nome do meu parâmetro de saída, eu posso escrever output, e ele já vai identificar que o tipo de dado do meu parâmetro de saída é a estrutura. Ó. Entendeu? Opa, cliquei ali, deu essa janelinha. Mas eu poderia simplesmente vir aqui e procurar o output. Ó. Ele vai estar aqui embaixo. No começo aqui é os identificadores, né? Quer dizer, no começo é os tipos de dados básicos, identificadores, aí tabelas e por último aqui estruturas. Então, o tipo do meu parâmetro de saída agora é uma estrutura. É a estrutura output, que é a estrutura que eu criei. Se eu expandir esse parâmetro de saída, ele tem aqui dentro ó, o ID, o success e a message, que foi o que eu criei lá. Agora, através de um único parâmetro de saída, toda vez que eu setar esse parâmetro de saída, ele vai passar esses três tipos de dados. A diferença é que, tipo assim, eu posso preencher só um, eu posso preencher os dois, ou eu posso preencher os três. Né? Então, vocês vão entender aqui o que a gente vai fazer. Ok, a minha server action, os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída já são suficientes para a gente criar a nossa server action. E aqui a gente vai começar o seguinte. Primeira coisa, eu vou verificar, vou colocar um if, ó, coloquei um if e vou verificar o seguinte. O nome que está chegando aqui, ele é igual a vazio? Né? Eu vou fazer esses tipos de validações. Entendeu? O nome é igual a vazio? Então eu vou colocar aqui, ó, name empty. Certo? Então esse aqui é o meu primeiro if, a primeira validação. Se tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um assign, vou encerrar, e dentro do assign eu vou dar valores para a minha estrutura de saída. Ela é o meu parâmetro de saída, né? Então, da outra vez eu utilizei um exemplo diferente. Então, existem diversas formas de fazer a mesma coisa, entendeu? Aqui eu estou encapsulando. Eu estou encapsulando o parâmetro de saída, todos os parâmetros de saída num só, e eu posso reutilizar. Toda vez que eu for criar uma server action e eu precisar passar para fora dela um success, uma message ou um ID, eu posso utilizar a mesma estrutura. Entendeu? Eu não preciso ficar toda vez criando ali vários parâmetros de saída. Então aqui, se o nome for vazio, eu vou pegar o seguinte, meu assign, eu vou setar o success dele como false. Né? Vai funcionar basicamente da mesma forma que eu ensinei para vocês na parte naquela aula de server actions. E
o message, né? Nesse caso aqui eu não vou setar o ID, porque não faz sentido. Primeiro que eu nem tenho ID ainda, né? Eu estou criando o usuário. Então, aqui não vou setar o ID. E a mensagem vai ser name is mandatory, né? Nome é obrigatório, né? O nome é mandatório. Então, se o nome chegar aqui vazio, eu já vou soltar um erro, né? Eu vou devolver um erro dizendo que o nome é obrigatório, certo? Próximo validador, né? Próxima validação que a gente vai fazer. O nome, o e-mail, agora o e-mail. E-mail igual a vazio. Então, o label aqui vai ser e-mail empty, né? E-mail vazio. Eu vou copiar a mesma estrutura de cima, ó, o mesmo assign e o end, setando a estrutura, eu vou dar um Ctrl C, né? Ou clico no botão direito aqui, copy, e eu vou dar aqui um paste, que é colar. Ok. Se o e-mail estiver vazio, eu também vou setar o meu parâmetro de saída, só que aqui eu vou alterar aqui, ó, e-mail is mandatory, né? O e-mail é obrigatório. Próximo é o seguinte. Eu poderia aqui, ó, eu vou ensinar outra função aqui. Que eu poderia aqui é o seguinte, eu poderia simplesmente vir e colocar aqui, ó, senha igual, né? Senha igual vazio. Seria a mesma verificação ali, que a senha deveria ser vazia. Mas vamos supor, vamos colocar uma quantidade mínima de caracteres que esse usuário precisa preencher essa senha. Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser que, por exemplo, eu quero que seja no mínimo 6 dígitos a minha senha. O que eu vou fazer? Existe uma função, né? Se você é um daqueles que fuçou aqui, que buscou para que servem essas funções aqui, aqui existe uma função que, se eu não me engano, vai estar no numérico, não, no text. Acho que vai estar no text aqui. Aqui embaixo vai ter, por exemplo, essa length aqui, ó. Essa função aqui, ó, tá na pastinha text. Tem essa função aqui chamada length, né? Qual é a função da length? A length ela vai retornar um data type integer, né? Ela vai retornar um número inteiro e ele vai retornar o número de caracteres no texto T, né? O que é o texto T? É o texto que a gente mandar para dentro dele. Então, quando eu mandar um texto aqui para dentro, essa função ela retorna o número, né? A quantidade de caracteres que é esse texto, certo? E aqui, ó, o input. O input é o T, ele é do tipo mandatório do tipo texto. Ou seja, a gente vai passar a senha para dentro dessa função aqui. E a descrição desse input é o texto a ser calculado, né, a quantidade de caracteres. Aí aqui tem os exemplos. Ó. Por exemplo, se você mandar um texto, né, aqui está mandando um texto fixo, que está entre aspas aqui. Ele vai retornar a quantidade de caracteres. Então, esse texto aqui ele possui 12 caracteres. Se mandar um texto vazio, vai trazer 0, vai resultar 0. Ok, vou dar 2 cliques aqui, e dentro dessa minha condição aqui vai ser o seguinte, ó. Se eu passar aqui agora para dentro dele o meu parâmetro de entrada password, essa função ela vai me retornar a quantidade de caracteres que tem. Então o que eu vou verificar aqui? Ó? Eu quero que o usuário insira pelo menos 6 dígitos no meu input lá de password, de senha. Né? O que eu vou fazer? Então eu vou verificar o seguinte. Ó. O length da palavra password é menor que 6. Aí eu estou comparando com o número. Por quê? Porque o número eu posso comparar com o número, porque o resultado disso aqui é um número. É o do tipo inteiro. Lembra? Se a gente colocar aqui, ó, ele retorna um data type integer. Então ele vai retornar um número de caracteres. Certo? E aí eu vou verificar se esse número de caracteres é menor que 6. Eu não quero que seja menor que 6. Então, se for menor que 6, se bater com essa condição, eu posso pegar eu vou pegar aqui a mesma estrutura de antes, ou eu vou colocar outra sign aqui, ó. Vou colocar outra sign, o true vai para cá, e eu já vou dar um end. Então aqui eu vou setar aqui o seguinte, o meu output, não é o ID que eu quero, é o success. O success vai dar false, né, o sucesso false, e a mensagem é aqui o seguinte, ó, a mensagem. Eu vou colocar aqui, ó, password must be at least 6 characters, né? A senha deve ter pelo menos 6 caracteres, certo? E vou fechar. Então essa é a mensagem que vai retornar junto com o false, né, do success, se a senha for menor que 6. Então aqui eu estou verificando, né? A quantidade de caracteres da senha é menor que 6. Se for true, né? Se a pessoa digitou 5 dígitos, por exemplo, se for true, vai cair aqui, ó.
o sucesso deu false, e a mensagem. A senha deve conter pelo menos 6 caracteres. Se vocês quiserem 8 caracteres, não importa, né? Então, eu vou colocar aqui como label, né, password less than 6, menos que 6, né? Então, essa aqui vai ser a nossa verificação. Então, caso a pessoa não preencha a senha, também já vai cair nessa validação. Por quê? Porque tem que ter mais 6 caracteres. Se ela não digitou nada, tem menos 6 caracteres. Já vai cair também nessa validação aqui. Agora, vamos verificar o nosso código secreto. Nosso código secreto, né? Secret code igual a vazio. Ou vamos colocar também para a pessoa colocar um secret code pelo menos de 6 caracteres. Então eu vou apagar isso aqui e vou pegar aqui, ó, a mesma condição. A condição nossa do password também vai servir, ó, vou dar um Ctrl C, vou copiar essa condição. Só que aqui no password eu vou passar o secret code. O secret code também deve ter menos de 6 caracteres. Ou deve ter mais de 6 caracteres, perdão. Se ele digitar menos de 6 caracteres, também vai cair na mesma senha, no mesmo erro, quer dizer. Eu vou puxar aqui então esse assign de saída. E aqui eu vou colocar até o mesmo label. O mesmo label, só que o label aqui no... Opa, não copiou. E vou colocar aqui secret code. Tá. Então o length do secret code é menor que 6. Ok. E a minha mensagem vai ser secret code, vai ser quase a mesma mensagem. Secret code, né, deve ter pelo menos 6 caracteres. Ok. Então, se eu verificar isso aqui, ó, o nome, o e-mail, a senha e o secret code, eu posso gravar esse usuário. Mas, vamos fazer uma verificação, ver se existe algum outro usuário com aquele e-mail, certo? Então, vamos pegar um aggregate aqui, ó, depois do e-mail, né, eu já vou fazer a verificação. Verifiquei primeiro se o e-mail está vazio. Se o e-mail estiver vazio, eu já dou erro. Se não estiver vazio, eu vou buscar, né, eu vou aqui, ó, abrir o nosso aggregate, eu vou buscar na tabela user, vou buscar ver se, eu vou pegar aqui os filtros, eu posso deletar esse filtro aqui, não tem problema, esse filtro ali é só para trazer os usuários ativos, mas eu quero verificar entre todos os usuários, não só entre os ativos. Eu quero verificar o seguinte, existe algum usuário cujo o e-mail seja igual ao parâmetro de entrada e-mail? Então, né, eu usei isso aqui como exemplo lá de filtro, né, eu acho. Mas eu vou fazer o seguinte, aqui é o seguinte, eu quero que traga o usuário cujo e-mail seja igual ao meu parâmetro de entrada e-mail. Então, se a pessoa estiver cadastrando e seria um e-mail, chegar aqui e ela encontrar algum usuário com este e-mail, né, então eu não vou permitir que cadastre. Eu só preciso de um max record, né, eu só preciso saber se existe um. Se existe um, já basta. Na verdade, nem pode existir mais que um, né, mas... então, se existir um, eu já vou verificar aqui o seguinte. Eu vou verificar o empty dessa consulta, né? Aí eu vou verificar aqui, ó. Só colocar como label aqui vazio, né? Eu vou verificar o seguinte. Se isso aqui trouxer vazio, se ele trouxer vazio, eu quero que ele permita eu cadastrar esse usuário. Caso contrário, eu quero que dê uma mensagem de erro, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Opa. Para cá, para cá. Se der o erro, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu success vai ser false, né? Posso digitar aqui, tem que escrever certo. False. Meu sucesso vai ser falso. E a minha output message vai ser user already registered. Né? Usuário já registrado. Vai ser somente essa mensagem. Né? Porque o usuário já vai estar registrado. Só que aí agora vamos ver aqui se está certinho a nossa condição. Eu quero que traga um usuário que tenha esse e-mail que a pessoa está tentando cadastrar. Se trouxer um outro usuário, eu não quero permitir cadastrar, porque já existe aquele e-mail na base de dados, certo? Se não trouxer, eu quero que continue. Então, eu só quero que continue para baixo se o empty for verdadeiro. Se ele trouxer realmente, se ele não trouxer, quer dizer, se o empty, se a consulta estiver vazia, né? A consulta está vazia? Tá. Então segue. Então aqui é o seguinte, eu tenho que puxar esse true aqui para baixo. Ó. Por quê? Eu quero que siga o fluxo se estiver vazio. Se não estiver vazio, eu quero que dê o erro. Eu posso clicar com o botão direito em cima do if e dar aqui, ó, swap connectors. Ele troca os conectores. Então, ó, você já tem que verificar aqui, ó.
Verifiquei a consulta. Ela está vazia? Eu fiz a consulta e verifiquei. Ela está vazia? Se tiver vazia, porque não tem aquele e-mail cadastrado no nosso sistema, posso continuar o cadastro. Aí verifica a senha, verifica o secret code e segue o nosso fluxo. Beleza? Chegou aqui agora o seguinte. Vou criar uma variável local. Ó, variável local do tipo user. Porque agora a gente vai organizar esses dados aqui na variável local user e vou mandar a variável local para dentro do create user, certo? Ok. Então vou colocar um assign aqui antes do create user. E aqui dentro eu vou pegar o seguinte, ó. A variável user id, não preciso, inclusive eu não precisaria preencher id, tá? Só para vocês verem. O id, se eu não preencher, a variável não tem valor, então o id já está nulo. Mas vamos supor que eu pegue aqui, ó, e passe um valor de nulo para ela. É indiferente. Se eu estou criando o usuário, é indiferente se eu vou passar esse valor do id para aqui para dentro ou não. Mesmo se viesse com o id preenchido e eu usar essa ação, ele vai criar outro usuário, tá? Ele não vai atualizar. Ok, próximo dado da variável, próximo atributo da variável, o name vai receber o nosso parâmetro de entrada name, né? Já passou aqui pela validação. Ele está vazio? Não, não está vazio. Então, ok, vamos guardar ele então. Próximo, eu vou pegar aqui o username. O username aqui é o seguinte. A plataforma ela utiliza o campo username para fazer login, certo? O nosso e-mail, né? Eu não sei se eu já cheguei a explicar isso, mas ali o nosso e-mail que a gente utiliza para fazer login ali na nossa aplicação, esse e-mail ele está dentro do username, tá? Você poderia criar aqui um username sem problema nenhum, só o nome, por exemplo, e utilizar ele para fazer login. Mas aqui a gente vai utilizar o e-mail, né? A gente vai utilizar o e-mail. Então, para dentro do username, eu vou passar o e-mail. O nosso parâmetro de entrada é e-mail. Porque a pessoa vai digitar o e-mail lá e ela vai utilizar ele para logar. Então, para dentro do nosso username, eu vou passar o e-mail, certo? Ok, próximo. Password. A senha. Aqui está um detalhe que não pode esquecer, não pode deixar passar. Se você deixar passar, a pessoa vai fazer um cadastro e ela não vai conseguir logar no sistema. A senha, eu não posso simplesmente pegar e fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer com que o atributo da tabela user, né, o atributo password, receba simplesmente a senha que a pessoa digitou ali. Por quê? Porque a senha ela precisa ser criptografada para enviar para o banco de dados. Ela não pode simplesmente do jeito que a pessoa digitou, né? Se a pessoa digitou ali no campo ali uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não posso simplesmente pegar aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6 e guardar ali na tabela como senha do usuário. O que eu preciso fazer isso aqui, ó? Então, preste minha atenção nos passos, porque isso aqui é imprescindível. Se você não fizer, o seu usuário vai cadastrar e ele não vai conseguir fazer login no sistema, tá? Ele vai dar lá que a senha é inválida. Toda vez, ele pode colocar a senha certinho, mas sempre vai dar que a senha é inválida, porque o sistema precisa que essa senha seja criptografada para guardar. Vocês vão clicar aqui, ó, nessa tomadinha aqui em cima, ó, Manage Dependencies, certo? Aqui a gente vai pegar uma ação de criptografia, né, que a gente vai passar a senha para dentro dessa ação e essa ação vai entregar essa senha criptografada. Ela vai estar dentro do user, certo? Vocês podem procurar aqui por user, tá? Tem um símbolozinho aqui de refresh, inclusive se quiser clicar, pode clicar. Aqui dentro do user, ó, se não aparecer nada aqui, a gente vai selecionar essa aba all, aqui, ó, que é eu quero que mostre tudo. Aqui também, tá? Deixe all aqui, mas diferente. Aqui na esquerda é a aplicação, que a gente quer buscar algo dentro dela. E aqui é o elemento que a gente quer pegar. Por coincidência ou não, já é o primeiro aqui, ó, certo? É esse encrypt password, mas eu poderia escrever aqui, né, encrypt password, e ele vai encontrar só o que eu preciso. Peguei o encrypt password, tá? O encrypt password ele não está na nossa aplicação ainda. Eu vou pegar ela lá do módulo users. Então eu vou trazer essa encrypt password pra gente. Posso dar um refresh all se estiver aparecendo aí, tá? Esse refresh all, se não só dar um aplicar. Ok? Então é o seguinte, esse encrypt password, ele vai estar aqui, ó. Essa é uma das maneiras de utilizar ele. Ele vai estar aqui na... Ó, a gente está na aba Log, onde ficam as ações. O encrypt password ele é uma ação, uma server action. Então ele vai estar aqui, ó. A gente pegou ele no módulo user, né? A gente pesquisou lá no módulo user, procurou o encrypt password, marcou ele para trazer e eu vou pegar ele aqui, ó. Aí, beleza. Eu vou colocar ele aqui e vou explicar para vocês o seguinte. O encrypt password eu preciso passar dois dados para dentro dele. O username do usuário e a senha, tá? Porque a senha ela vai ser encriptografada de acordo com aquele usuário, certo? Ok.
Aonde que eu coloco ela? Onde que eu posso colocar ela aqui, ó? Me responde aí. Onde que eu posso colocar ela para me utilizar? Eu tenho que colocar ela antes do assign, tá? Se eu colocar depois do assign, eu não consigo pegar essa senha criptografada. Essa ação aqui, ó, se a gente pegar ela aqui ó, e expandir, ela pede dois dados. A gente tem que enviar dois dados para dentro dela. O usuário, né, o username, lembre-se que tem que ser o username do usuário que a gente está cadastrando. E a senha que a pessoa criou. Ela vai devolver para a gente a senha, senha criptografada. Tá vendo aqui? Ó, encrypted password. Ele vai devolver a senha criptografada. Aí sim, essa senha criptografada eu posso colocar lá no nosso atributo. Ok. Para mim pegar ela aqui, no nosso assign, eu preciso que essa ação esteja antes do assign, né? Lembra que tudo é na ordem, então eu preciso que esteja antes. Eu posso pegar ela aqui e eu vou passar agora username. Qual que é o nosso username? O nosso username, cuidado para não confundir com essas sugestões aqui. Você sempre tem que ter em mente também do local que você precisa pegar, tá? Por mais que apareçam sugestões. A sugestão nem sempre é a correta, por isso ela é uma sugestão. Se o dado bater da sugestão, ela vai aparecer ali, entendeu? Ok. O que vai ser o nosso username? Né? Eu acabei de dizer agora. A gente vai utilizar o nosso e-mail como username, porque a gente vai fazer login com o e-mail. Então eu posso passar o meu e-mail para cá para dentro como se fosse o username, tá? Então aqui, ó, no meu username eu vou passar o meu e-mail, mas lembre-se, esse caso que eu estou utilizando aqui, a gente vai utilizar o e-mail como username. Tanto que no assign de baixo eu vou guardar o e-mail lá no username, porque é ele que vai fazer login, certo? Então a gente vai utilizar esse e-mail. Se você fosse criar, se você tivesse um parâmetro de entrada aqui chamado username, a pessoa fosse criar lá um input de username, né, só o de usuário, por exemplo, dairon.lucas, esse é o meu usuário de acessar a plataforma. Aí eu teria que passar ele aqui para dentro, tá? Teria que passar o username certinho. Eu preciso passar o que vai ser utilizado para fazer login. No nosso caso vai ser o e-mail. E a senha, aqui sim eu vou passar a senha. Então se a pessoa digitou lá que a senha dela vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, é aqui que ela vai entrar. Então vai fazer uma criptografia dessa combinação, do e-mail com a senha. Entendeu? E agora ele vai me devolver uma senha criptografada. Aí o que eu vou fazer? Aqui onde eu vou preencher a nossa variável local password, eu vou pegar agora ó, o encrypted password, ponto encrypted password, né? Que é encrypted password o nome da ação e o parâmetro de saída dela, que é o senha criptografada. É difícil falar esse nome. Eu vou apagar aqui e eu vou abrir aqui, ou eu posso expandir aqui, ó. Eu vou pegar a senha criptografada. Ótimo, dessa forma aqui vai funcionar. Então a pessoa vai conseguir inserir uma senha, ela vai passar aqui primeiro, vai criptografar essa senha, aí a gente guarda a senha criptografada dentro do password, né? Dentro do campo password da nossa tabela. Ok, próximo. Próximo, e-mail. O e-mail também vai ser o próprio e-mail. Então eu vou guardar o nosso e-mail no campo também de e-mail. Então o e-mail vai ser guardado em dois locais, ó, no username e no campo e-mail. Username para a gente fazer login e o campo e-mail para a gente guardar mesmo esse e-mail. Próximo aqui, mobile. Eu não preciso preencher, eu vou deixar em branco. External ID eu vou deixar em branco. O que eu não preencher fica em branco, tá, galera? Porque a variável ela não tem valor ainda. Eu estou atribuindo valores a ela. Se eu não atribuir valor, obviamente vai ficar em branco. Creation date. Creation date eu vou preencher, que é o current date time, é a hora que esse usuário está sendo criado. Próximo. Last login não precisa, né? Last login significa último login. Se o usuário está sendo criado, ele não fez login. Então pode deixar em branco. O isActive, posso preencher também, vai ser true. Nosso usuário vai estar ativo. Certo? Ok. Fizemos as validações. Pesquisamos aqui, ver se tem um e-mail. Fizemos o restante das validações, né? Senha, código secreto. Aí aqui encriptamos a senha. Colocamos aqui os dados, inclusive a senha criptografada. E agora eu vou passar, né? Eu preenchi essa variável local, que ela está com valor temporariamente. Agora eu vou passar ela para o nosso source. Certo? Então os dados que estão na variável local vai ser passado para dentro do source. E aqui o create vai criar esse usuário para a gente. Ah, Dário, mas eu não vi você utilizando o secret code. Beleza, a gente vai utilizar ele agora. Certo? O que eu vou fazer agora? A nossa tabela Secret Code, né? Vamos aqui na aba Data. Expande aqui a User Extension. Aqui é o seguinte. A gente precisa agora criar um registro dentro da tabela User Extension. Para a gente poder guardar esse código secreto. E aqui, nesse caso, o User ID, né, que é o ID da nossa tabela, ele não é alfanumérico. Então a gente precisa inserir um dado dentro dele.
Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou voltar para a nossa ação aqui e eu vou criar com o botão direito, tá? Com o botão direito em cima da nossa ação e vou adicionar outra variável local. E essa outra variável local vai ser o user underline extension. E ela vai ser do tipo user extension. Agora eu vou preencher esses dois dados aqui dentro, e a gente vai fazer uma gravação naquela tabela, certo? Então eu vou pegar um assign, ó, depois que eu criei o usuário, tá? Por que depois que eu criei o usuário? Porque lembra que a gente precisa do ID do usuário para criar esse registro? Quem que entrega o ID para a gente, desse usuário que está sendo cadastrado? O usuário que está sendo cadastrado ele não tem ID ainda. Então, depois que criou o usuário, essa ação ela tem um parâmetro de saída, que é o ID, ó, que é o ID. Que ele entrega o identificador desse usuário que foi criado. Certo? Então, essa ação ela vai criar o usuário de acordo com os dados que a gente tem ali e ela vai me entregar o identificador desse usuário. Aqui no assign de baixo, o que eu vou fazer? Essa nova variável local, user extension, o user ID dela vai receber esse ID que acabou de ser criado do usuário, né? A gente precisa dele. A gente vai pegar ele aqui, ó, e já vai me dar como sugestão, ó, createUser.id, certo? Sumiu ali. E agora eu vou preencher o secret code com o nosso secret code, o nosso parâmetro de entrada, ó. Parâmetro de entrada é secret code. Então o secret code que a pessoa digitou lá, eu vou guardar dentro dessa tabela, certo? E o identificador dela vai ser o nosso user ID que acabou de ser criado aqui. Agora sim, preenchi a nossa variável local, aqui a nossa variável local user extension. Agora eu preciso ir lá na tabela, procurar aqui ó, o create user extension. Create user extension. A gente vai criar agora esse registro dentro da tabela user extension. Então esse registro ele vai ter o identificador desse usuário e o código secreto que ele digitou, certo? Então a gente vai saber que esse código secreto que ele digitou ali é daquele usuário que ele acabou de criar, certo? E como source aqui desse create user extension vai ser a nossa variável local user extension. Preenchi ela temporariamente e vou mandar ela aqui para dentro para cadastrar, para criar esse registro. Beleza? Então, aqui agora é o seguinte, eu posso pegar, agora eu vou setar o meu output. Lembra? Vou pegar o meu output, vou pegar aqui o meu output e vou preencher tudo que eu preciso dele. Ó. Agora, o meu output, eu vou preencher aqui o ID, tá? O identificador do meu output. Ele não vai me dar como sugestão aqui. Por quê? Porque ele é do tipo long integer. Se é do tipo long integer, ele não vai me dar aqui a sugestão, porque ali é user identifier, né? O tipo que eu preciso. Então, eu vou pegar aqui manualmente, eu vou pegar aqui o create user e vou pegar o ID do create user, que é lá de cima. Posso pegar aqui de diversos locais, tá? Aqui do create user extension também posso pegar, porque é o mesmo identificador. Mas só para manter consistência, vou pegar certinho aqui do create user. A minha variável success, né, o output.success, vai ser true agora, porque deu sucesso na execução do nosso fluxo. E a mensagem, se eu quiser dar uma mensagem, né, eu posso colocar aqui user created successfully, né, usuário criado com sucesso. Ok. Essa aqui é a minha mensagem de saída se o nosso fluxo der certo. Beleza? Então, ó, nosso fluxo ficou um pouco grandinho, né? Mas esse fluxo nosso está pronto. Esse fluxo aqui ele vai servir para criar o usuário, certo? Vamos lá agora lá na aba interface. Vamos lá na tela sign up, que é a tela de user register. Vamos dentro do botão register. E aqui dentro do botão a gente vai chamar a nossa ação. A gente precisa mandar agora isso aqui para dentro. Certo? Então, na nossa interface, ó, o nosso input name guarda na variável local, o e-mail guarda no e-mail, password no password e secret code aqui no secret code. Agora no botão register, eu vou colocar a minha server action e agora eu tenho que passar esses dados para dentro dela que ela está exigindo. São os meus parâmetros de entrada da ação. O name, eu vou passar a nossa variável local, da tela name, né? O e-mail, a senha e o secret code, certo? Então aqui todos eu passei as nossas variáveis locais da nossa tela para dentro. Ok. Aqui ele vai deixar uma mensagem aqui, ó, que é pelo seguinte, ó, você está expondo uma server action a um público, acesso público, né? Que a nossa tela de sign up, ela tem o anonymous marcado. Por quê? Porque o usuário não precisa estar registrado para criar uma conta, né? É o que faz total sentido. Então aqui está dizendo, ó, considere remover a role anônimo dessa screen, dessa tela, né? Dessa screen. Isso por quê? Porque aqui no sign up, a nossa role de acesso da nossa tela, o anônimo é permitido. Se você não tiver login, é permitido chegar nessa tela aqui.
Mas é claro que não vai ter como a gente resolver esse warning, esse alerta. Então eu posso pegar aqui, ó, simplesmente pegar esse alerta que está aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, né? Ó, você está expondo uma server action a uma tela de acesso público, sem autenticação. Eu vou clicar aqui e vou dar um hide warning, vou esconder ele. Pronto. Sumiu esse nosso alerta. Não preciso resolver ele, né? Eu preciso que essa ação esteja aqui. Ok. Após a ação, verificar se ela deu sucesso. Vai funcionar da mesma forma, tá? Por mais que o nosso output é uma estrutura, olha como é que vai estar. Aqui ele já me deu como sugestão, mas vamos abrir a nossa condição aqui. Eu vou pegar o retorno, o output, eu vou expandir ele e vou pegar o parâmetro de sucesso. É ele que eu preciso verificar aqui, né? Então eu vou só escrever aqui, ó. Deu sucesso? Deu. Agora eu vou fazer o seguinte. Na verdade, se não deu sucesso, eu vou puxar para cá, né? Então o que eu vou fazer? Ó, se o sucesso foi false, se cair uma daquelas condições, eu vou mostrar a mensagem que está vindo da ação e ela vai ser do tipo erro. E vou parar por aqui. Aí a pessoa tem que ir lá arrumar a senha ou digitar novamente o correto e seguir. Agora, se deu sucesso true, né, eu vou seguir para baixo e vou colocar uma mensagem de sucesso, que vai ser aquela mensagem nossa que o usuário foi criado com sucesso, né? Eu vou dar uma mensagem de sucesso. Então aqui é a senha de sucesso, aqui é a senha de erro. E depois disso eu vou redirecionar o usuário. Opa, não é esse aqui, é aqui embaixo, o destination. Eu vou redirecionar o usuário para a tela de login. Eu vou redirecionar ele para a tela de login. Se ele já fez o cadastro certinho, vai aparecer uma mensagem lá, ó, usuário cadastrado com sucesso, retorna para a tela de login. Beleza? Ok, ele vai cair aqui, vai vir aqui, vai preencher, vai registrar. Se der tudo certo, ele vai lá para a tela de login. Beleza, essa é a nossa intenção. Então a nossa lógica ali de criar um usuário já está pronta, certo? Vamos criar rapidinho a nossa de esqueci senha. Esqueci senha vai ser o seguinte. Eu vou reaproveitar, tá? A gente já criou a nossa tela de sign up a partir da tela de login e eu vou fazer de novo essa cópia para acelerar o nosso processo. Só que agora eu vou copiar a tela de sign up porque ela já está bem parecida do que a gente precisa. A tela de sign up, eu vou copiar ela, né? Dei um Ctrl C e vou vir aqui no Common e vou dar um Ctrl V. Então a gente tem a tela sign up 2. Só que ela vai ser o seguinte, o nome da tela vai ser Recovery Password, né? Você recuperar a senha. Então aqui, ó, a descrição dela. Screen where users recover password. Vou colocar aqui bem simples. Recupera a senha. Né? A do sign up é onde user register, né? Onde usuários se registram. E o sign up não, a recovery, que é a que a gente estava, a gente vai fazer o seguinte. Eu não preciso do nome, o usuário não vai preencher o nome. Então, o container que está o nome e o label dentro, eu vou deletar. Eu vou excluir. Eu só vou precisar desses 3 dados. A pessoa tem que informar o e-mail dela. A senha aqui já vai ser a nova senha, tá? Eu já vou colocar aqui, ó. A pessoa já vai colocar o e-mail e a nova senha. E como segurança, eu vou pedir o secret code. Então a pessoa tem que preencher o e-mail dela, aí ela já coloca a nova senha, só que ela tem que colocar o secret code. Se ela colocar o secret code errado, eu não posso deixar ela alterar essa senha. Se ela colocou certo, se bateu o secret code com o e-mail, essa nova senha já vai ser gravada lá no nosso usuário. Então aqui embaixo, no botão vai se chamar recuperar, né? Recover, né? E a pergunta aqui vai ser o seguinte: Do you remember your password? Né? Você lembra a sua senha? Clique aqui para entrar, clique aqui para o login. Ok, dentro do botão então, aqui vai ser o seguinte, ó, o botão não, essa ação não vai mais chamar register, vai ser recovery. Ela vai ser para recuperar a senha quando a pessoa clicar ali. E a gente não vai usar o user create, né? Não faz sentido usar o user create aqui. Esse aqui de baixo eu vou deixar com esse erro aqui, porque a gente vai reaproveitar esse aqui, não tem problema. Mas ela não vai usar o user create. Aquela ação ali é da tela de login, não, de sign up, né? Que é de registrar o usuário. Na nossa tela de recover password, a gente não vai utilizar a variável name, porque a gente não vai preencher o nome do usuário. O usuário só vai preencher o e-mail, a senha e o código secreto. Beleza? Ok, vamos lá criar então aqui no user, vamos criar aqui mais uma server action. Aquela nossa server action ficou pronta.
A gente vai testar ela funcionando daqui a pouco. E aqui no user create vai ser o seguinte, né? Opa, na pastinha user. Vai ser user recovery, né? Ou recuperar, né? User recovery, que é recuperação. E aqui para dentro eu preciso mandar o e-mail. Eu preciso mandar a nova senha, né? Preciso mandar a nova senha. E eu preciso mandar o secret code. Eu preciso mandar o secret code. Com o parâmetro de saída, eu preciso saber se deu sucesso e posso mandar uma mensagem. Ou se o código secreto está errado, ou se o usuário não foi encontrado por causa do e-mail, né? Então aqui é o seguinte. O output nosso vai ser a nossa estrutura. Escrever o output, ele já vai puxar ali. Ok? Vamos para dentro da nossa ação agora. Nossa ação primeiro é o seguinte. Eu vou verificar se o e-mail está vazio. Eu vou verificar se o e-mail está vazio. O e-mail está vazio, né? Eu vou começar, ó, conforme eu for fazendo aqui, eu já vou começar acelerando um pouco o passo, tá? Porque muita coisa que eu já expliquei e não compensa eu ficar batendo em cima de novo da mesma coisa. Então eu vou verificar se o e-mail está vazio, né? Se o e-mail estiver vazio, eu já vou setar o meu parâmetro de saída, a minha estrutura, com o success false. O success vai ser false e a mensagem, né? A mensagem vai ser email is mandatory, né? E-mail obrigatório. Pode ser a mesma coisa. Ou o e-mail está faltando, ou qualquer coisa. Mensagem aí só para informar o usuário que ele não preencheu o e-mail. Próximo. Aqui, vamos colocar que os código secreto. Vamos pensar aqui. Código secreto vazio. Eu não vou verificar ainda. Opa, faltou aqui. Eu não vou verificar ainda a senha. Primeiro, código secreto. Código secreto, ok. Secret code is empty, né? Código secreto vazio. Vou copiar aqui nosso parâmetro de saída. E aí eu vou colocar aqui, ó, secret code is mandatory. Ok, o código secreto é obrigatório. Aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos verificar se a senha, né? Vamos verificar, ó, mesma coisa. O length, eu vou pegar aquela função length, o length, né? Eu vou passar a nova senha para dentro e vou verificar se ela é menor que 6. Então, é a mesma coisa que aquela hora, né? Password less than 6, né? Senha tem menos que 6. E aí eu vou retornar o erro também se tiver menos que 6. Então, o erro, a mensagem vai ser new password must be at least 6 caracteres. A senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Ok. Mesma regra anterior. Aí aqui é o seguinte. Agora a gente precisa ir lá no banco de dados e buscar ver se esse usuário, se o e-mail existe e se o código secreto daquele e-mail é realmente o código secreto que o usuário colocou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o aggregate, né? Dentro do aggregate eu vou puxar a tabela user. Dentro da tabela user eu vou colocar o filtro, né? Eu não preciso desse filtro de executive. Dentro da tabela user é o seguinte. Eu vou criar aqui um novo filtro e eu preciso que traga o usuário cujo e-mail seja igual ao e-mail que ele está informando. Aqui ele precisa encontrar um e-mail, né? Eu preciso que encontre esse e-mail. Só que eu preciso também saber se vai bater com o código secreto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um join com a tabela user extension. Olha lá, já fez o join, né? Com ou sem. Aqui, na verdade, é melhor eu colocar o only with, para a gente sempre trazer o usuário que tem um código secreto cadastrado. Então, tem que ter o código secreto cadastrado, né? Me traz a tabela user somente com user extension, certo? Então, só vai aparecer aqui se esse usuário tiver os dois. Só que o filtro, eu tenho que adicionar um filtro aqui. E o user extension secret code tem que ser igual ao secret code que está chegando pelo plano de entrada, que é o que a pessoa vai informar. Então, se ela cadastrou um e-mail lá, fulano@teste.com, e o código secreto 123456, na hora que ela for vir aqui e preencher, né, lá no Recover Password, ela vai preencher o e-mail fulano@teste.com. Se ela digitar a nova senha e ela colocar o código certinho, né, 123456, então a nossa consulta vai retornar exatamente, ó, me traga o usuário cujo e-mail seja o e-mail que a pessoa está digitando, que o user extension
.secret code seja igual ao secret code que ele está digitando. Como está no join, ele vai me trazer exatamente aquele usuário daquele e-mail com aquele usuário daquele código. Se não trouxer ninguém, é porque não bateu. Ou o e-mail ou o código secreto não bateu. Se os dois bater, vai trazer aqui para nós. Né? A gente vai testar isso ainda. Ok, get user by e-mail. Pode ser, tudo bem esse nome. E agora vamos verificar o seguinte. Ó. Vamos verificar o empty. Está vazio? Se tiver vazio, o que a gente vai fazer? Ó, deixa eu colocar aqui o empty como label. E é o seguinte, se tiver vazio é porque não bateu as informações. Então, se tiver vazio, tá certo aqui o true, né? Ó, se está vazio, a consulta não encontrou aquele usuário, então é o seguinte, o parâmetro de saída success vai ser false e a mensagem vai ser user not found. Usuário não encontrado. Dessa maneira, eu não vou tentar, já vou sair com erro, né? Não vou tentar atualizar a senha desse usuário. Agora, se não tiver vazia essa consulta, é porque ele digitou o e-mail certo e o código secreto certo. E aí vai trazer o usuário dele, certo? Então o que a gente vai fazer? Ele já digitou a nova senha, já está chegando aqui a nova senha. Lembre-se, precisamos encriptografar nossa senha. Vou vir aqui no modo user referenciado, pegar o encrypt password, certo? O username é o e-mail, é o próprio e-mail que a gente fez, né? A lógica como se guarda em um e-mail. E a senha vai ser a nova senha que ele está utilizando. Aqui eu já vou encriptografar. Se eu chegar aqui, é porque ele digitou correto o e-mail e o código secreto. Vamos encriptografar a nossa senha. Agora, o assign é o seguinte. Lembra que aqui ele trouxe o nosso usuário? E a gente precisa atualizar esse usuário. Se ele trouxe o usuário está correto. O registro desse usuário está aqui. Inclusive, eu esqueci de colocar o max record. Eu só preciso trazer um. É o único usuário que vai bater com os dados. Então, ele trouxe o registro completo aqui. Ele vai trazer o ID, vai trazer tudo, tudinho, certinho. E lembra que a consulta, ela guarda, ela consegue segurar temporariamente aquele resultado daquele registro até a gente finalizar o fluxo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui nesse assign, eu vou expandir a nossa consulta, o nosso user, o nosso usuário, e eu vou lá na password, pegar o password dele, ó. Eu peguei o password dele, tá? E eu vou alterar o password da consulta. Só que lembre, a consulta ela é somente leitura, tá? A consulta a gente só vê aquilo. Só que aí eu pego, como ele está na memória, ele está em memória, ele vai estar ali temporário até a nossa ação terminar. Eu vou pegar e vou sobrescrever a senha dessa consulta que está na memória. Então o que eu vou fazer? Ela vai receber a nossa senha criptografada, certo? E aí eu sobrescrevendo o atributo password, os outros atributos ainda estão preenchidos com os dados, e-mail, o identificador, tudo certinho. E aí o que eu vou fazer? Essa consulta está em memória, eu vou alterar o campo password desse usuário que está vindo ali, e agora eu vou lá na tabela user e vou pegar a ação de update. Ó, ação de update. Agora eu quero atualizar esse usuário. E qual que vai ser a nossa fonte de atualização? A consulta que está em memória. Ela não trouxe todos os dados? Ela já tem todos os campos, né? O identificador, ó. O identificador, o nome, o username, a senha, o e-mail, ele já está tudo. Eu só sobrescrevi o campo password da nossa consulta, que está em memória, e agora eu vou passar a consulta. Ó, get user by e-mail, que é ali, que é o dado certo que ela trouxe. Ponto list, é uma lista, mas só está vindo um usuário. Ponto current, que é o usuário atual, né? Que é o único que vai ter. Ponto user, aqui ele trouxe o ponto user, por quê? Porque na nossa tabela, na nossa consulta tem duas tabelas, tem user extension e tem o user, né? Então, ele está pegando a tabela user daquela consulta. Eu poderia, se eu tivesse um outro update aqui da tabela extension, por exemplo, pegar a extension daquela consulta. Passei aqui para dentro, ótimo. Aqui eu já vou mudar o label desse aqui, ó, desse assign para set. Vou colocar set new password. Né? Vai setar a nova senha. Verificou se o e-mail está vazio, verificou se o código secreto está vazio, verificou se a senha tem pelo menos 6 caracteres, foi lá e buscou. Ó, busca o usuário desse e-mail com esse código secreto, que tem o join da nossa tabela user extension com a tabela user. Verificou se a tabela está vazia. Se estiver vazia, é porque não encontrou esse usuário. Então vamos devolver a senha, ou vamos devolver a mensagem. Ó, o sucesso deu false, o usuário não encontrado. Agora, se ele não estiver vazio, se for falso, pega e encriptografa a senha nova que a pessoa digitou ali no campo,
passa ela em memória, né? Substitui o campo em memória, substitui o campo password que está em memória da nossa consulta, né? Que está temporariamente aqui em memória ainda, sobrescreve com a senha nova encriptografada e pega esse conjunto dessa consulta e manda para dentro do nosso update user. Então aqui ele vai atualizar o nosso usuário. Após atualizar o usuário, vou pegar aqui, o nosso parâmetro de saída. Identificador, talvez não seja necessário, tá? Da mesma forma que no create user também não foi necessário, porque eu só ia retornar o usuário lá, ele ia ter que colocar o usuário e senha para logar. Mas então eu vou preencher. Eu vou colocar só um success aqui, aqui no recovery, success, né? E aqui vai ser true, o success vai ser true, e a mensagem vai ser password recovered, né? A senha foi recuperada. E aí, beleza. A nossa ação também está pronta. A nossa ação de user recovery, né? A nossa ação de user recovery está prontinha. Eu vou lá na interface, vou lá na tela de user recovery password, vou no botão recovery e agora eu vou colocar a nossa ação aqui, certo? O que a nossa ação pede? Pede os 3 campos que a gente preencheu na tela: senha, e-mail, código secreto. Vamos passar ela aqui para dentro agora. E-mail, nova senha, seria password, né? Mas eu posso alterar aqui. E a nova senha mesmo, new password. E o secret code é esse aqui. Ok, passei aqui para dentro, ele vai dar a mesma mensagem de erro, porque a nossa tela ela é anônima, ela permite que qualquer usuário sem login acesse a tela. Então, vou também, é a mesma situação da ação anterior. Vou também esconder esse warning, né? Warning é só um alerta, o problema é quando é erro. Quando é erro não tem como publicar. Mas ok, o success, ele estava pegando o success do user create, que era a ação que estava aqui antes, vamos pegar a correta. A mensagem também estava pegando do anterior, vamos pegar da correta, do user recovery. E a mensagem daqui também. Dessa forma está pronto a nossa lógica para recuperar a senha, certo? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o publish, vamos dar um publish aqui, e a gente vai testar lá, vamos lá criar um usuário, vamos lá fazer um cadastro, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui no MainFlow, só para a gente verificar se vai dar certo. Ó. Cria uma nova web screen no MainFlow, né? Vamos colocar aqui vamos já criar a nossa tela, que vai ser a tela principal. Main Subject. Essa aqui vai ser a nossa tela principal, certo? E vou dar um Create Screen. Nessa tela aqui, vamos colocar aqui só um texto. Só um texto aqui escrito bem assim. Ó. Logado, certo? Só para a gente cair aqui dentro dessa tela, só para a gente ver se deu certo o nosso login. Certo? Vamos publicar aqui. Publicado novamente. Agora vamos fazer os nossos testes realmente. Ok, a gente vai abrir aqui, já vai cair na nossa tela de login. Se você tentar utilizar aquele... já caiu até logado, na verdade. Aquele usuário, né, que eu ia complementar. Se utilizar aquele usuário que você já usa em outras aplicações, vai acessar, tá? Não tem problema. A única diferença é que você não consegue recuperar a senha dele aqui, tá? Por que você não consegue recuperar a senha dele aqui? Porque ele não tem um secret code cadastrado para ele. Se você for lá tentar recuperar a senha, você vai precisar digitar um secret code. Se não existe esse secret code, como você vai atualizar essa senha, tá? Então, não tem como. Vamos fazer o logout aqui. Vamos sair da nossa tela. Ok. Vamos aqui, então, o seguinte. Ó. Você não tem conta? Registre aqui. Vamos registrar. Vamos registrar aqui com um nome, um e-mail fictício, né? Não, vou colocar dairon@teste.com. Ah, não, mas aqui é e-mail, né? Vamos colocar ele para baixo. Ó. Ele vai vir no e-mail. O nome, Dairon Teste. Senha. Vamos colocar a senha aqui, ó, 1, 2, 3. Código secreto também, vamos por 1, 2, 3. Vamos registrar. O que vai acontecer? Ó, a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Então a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos registrar? Ó, o código secreto deve ter pelo menos 6 caracteres. Então o nosso código secreto vai ser o seguinte, vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai ser o contrário. E vou clicar em registrar. Ó, usuário. Opa, me deu aqui para salvar a senha. Não vou salvar não. Ó, usuário cadastrado com sucesso, certo? Ok, então se eu entrar aqui, ó, dairon@teste.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu fizer o login, ele vai acessar. Eu não quero que salva. Aí aqui, ó, logado. Ok, Dairon Teste. A gente conseguiu cadastrar o usuário certinho. Não esquece do encriptografar a senha, tá? Só funcionou porque a senha foi criptografada lá na hora de salvar.
Se não criptografar, vai dar senha inválida. Porque ele tenta decriptografar antes de fazer login, entendeu? O sistema. Então, se não fizer isso, não vai entrar. Vamos tentar recuperar a senha desse usuário? Vamos supor que eu esqueci. Então, vamos vir aqui. Esqueci a minha senha, né? Forgot password. Ah, aqui ó, não está funcionando. Esquecemos de fazer o link. Esquecemos de direcionar o link para cá, para aquela tela. Então, vamos lá no command. Vamos vir aqui na tela de login. E o Forgot Password, ele tá direcionando para uma ação. Ó. Forgot Password. Ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e deletar essa ação. Vamos abrir aqui o login. Forgot Password, ela está vazia, tá? Não tem nada aqui. Então, vamos deletar essa ação. Já deu erro porque o link está linkando para ela. Vamos alterar aqui o Forgot Password para Recover Password. Agora pronto. Vamos publicar agora sim. A gente tinha esquecido disso aqui. Agora esse link vai ser redirecionado para a tela que recupera a senha, ok? Então vamos aqui dar o Open Browser novamente. Deixa eu fechar as abas anteriores. A gente vai cair aqui na tela de login e agora o nosso botão de Forgot Password vai funcionar. Cliquei no recuperar senha, aqui ó. Também esqueci de trocar isso aqui ó, User Register. Vamos alterar aqui, mas não vou publicar agora não, tá? Recover Password. No User Register vamos colocar aqui Recovery Password. Ok. Então aqui vai estar recuperar a senha. Vamos testar aqui e aí a gente publica ali só para deixar certinho o nosso código, certo? Ok, aqui a gente precisa então do e-mail, certo? Se eu colocar o meu e-mail, ó, que eu já tinha aqui, e eu não colocar nenhuma senha, primeiro que vai dar aqui que, ó, preencha todos os inputs, né? Vou colocar aqui a senha 1, 2, 3. O que vai dar? Usuário não encontrado, né? Primeiro que eu não tenho um secret code para o meu e-mail que eu já tinha lançado na plataforma. Então vamos criar aqui, ó. Criar não, né? Vamos preencher aqui, ó, dairon@teste.com. A nova senha, vamos colocar aqui 1, 2, 3. E o código secreto 1, 2, 3. O que vai acontecer? Primeiro que ele não vai passar a senha, ó. A senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Se eu deixar... Ok, a nova senha vai ser o seguinte. A nova senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou alterar aqui. Vou colocar outra agora. Não vou falar. Esse é segredo. E o código secreto, eu vou colocar... O código secreto era de 6 a 1, né? Eu coloquei uma senha bem simples aqui, só de 6 dígitos também. Então o código secreto eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para ver, ó. Usuário não encontrado. Porque ele não bateu o código secreto com o meu e-mail. E agora eu vou colocar o código secreto correto, ó. 654321. E vou dar o recovery. Aqui, ó, não quero que salve. Senha recuperada, né? Então agora se eu entrar aqui com o dairon@teste.com e a senha eu coloquei bem simples, 852741, né? Fiz um mistério. E fizer o login, agora eu entrei com a senha nova, certo? Então, a nossa ação de criar usuário funcionou, está ok, e a nossa ação de recuperar a senha também está ok. Então, é o seguinte, a próxima aula a gente vai tentar dar uma acelerada, porque a gente ainda, basicamente, eu ensinei a criar o usuário aqui, mas a gente ainda não entrou na parte de criar a nossa aplicação realmente. Só que é legal essa parte de criar usuários, porque muita gente, tipo assim, eu quero criar uma aplicação aqui, mas eu não sei nem cadastrar um usuário para acessar minha aplicação. Então fica aí o jeito de cadastrar usuários. E aí, agora, a partir da próxima aula, a gente já vai entrar a fundo para criar a aplicação de verdade. Então, ok, a gente alterou aqui o Recover Password, vou dar o Publish, só para a gente não perder o que a gente tinha. E a gente fica por aqui. Bom, a nossa aula ficou um pouquinho comprida, né? Mas espero que vocês tenham gostado. É claro que a gente ainda não chegou a entrar na nossa aplicação, né, de fato, que é a finalidade da nossa aplicação. Mas é legal eu mostrar essa parte de criação de usuário, porque é uma coisa que lá no início eu tive dúvida, né? Muita gente tem dúvida. Tá, eu tenho a aplicação, mas como que eu vou utilizar? Como que eu vou criar um usuário para acessar minha aplicação? Então, essa é uma forma legal ali de você ter essa própria independência de criar usuários, tá? Existe outra forma, com certeza, existe uma outra forma de criar usuário, que é direto lá no gerenciamento de usuários da própria plataforma. Só que é um pouco mais complexo ali, eu achei bem legal deixar ali disponível para vocês criar o próprio usuário de vocês. É claro que eu não estou fazendo assim uma coisa avançada nossa, né? Mas já é possível vocês criarem um usuário para utilizar a aplicação, certo? E mais pra frente vocês vão começar a aprender a gerenciar esses usuários, né? Isso aí é consequência da caminhada, certo? Então, revisando aí o que a gente fez, a gente criou a ação de registrar o nosso usuário,
eu mostrei para vocês um pouco sobre a structure, né? O que é a estrutura ali. A gente utilizou o encrypt password, importante não esquecer, tá? Se vocês quiserem fazer um teste, tá? Só por teste mesmo, não tem problema. Utiliza ali a gravação de senha sem o encrypt password. Vai acontecer exatamente o que eu te falei. A plataforma não aceita a senha literal guardada ali no campo de senha do usuário. Ela precisa estar criptografada, né? Simplesmente se você criar um usuário e não colocar, quando você fizer um login e você colocar a senha, vai dar senha inválida, certo? Porque ele vai tentar decriptografar aquela senha que você colocou ali, não vai bater com a senha que está guardada, criptografada, e aí vai dar a senha inválida. Eu bati bastante cabeça lá no início até aprender isso, e já estou entregando aqui fácil para vocês, certo? E a gente criou ali um registro na User Extension, né, na tabela User Extension, porque a gente precisava cadastrar aquele código secreto, senão depois a gente não conseguia recuperar a senha do usuário sem aquele código secreto. E a gente criou também a parte de recuperação de senha, que foi a tela, né, a tela de recuperação de senha. A gente reaproveitou novamente aquela tela de login, que a gente tinha criado a tela de registro de usuário, e a gente criou ali a parte lógica para recuperar a senha, né? E a gente usou uma consulta através do e-mail e do código secreto para a gente puxar esse usuário. A gente utilizou o join ali da tabela user com a user extension. A gente precisava trazer o usuário que seja aquele e-mail amarrado com a tabela user extension cujo código secreto fosse aquele código secreto que estava sendo informado ali. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de usuário. A parte de usuário já está pronta. A próxima aula a gente já vai dar início a colocar a mão na massa direto nas telas principais da aplicação. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.